Salve, galera! Estamos dando início a mais um episódio dessa nova temporada do VegCast. Meu nome é Rafael Malman e ao meu lado eu tenho a minha copiloto Fernanda Malman. Seja muito bem-vinda a mais esse capítulo dessa história que decidimos juntos escrever. Olá, você que está nos assistindo. Olá, Rafael. Eu estava esperando ver se você ia usar o Malman de novo, você ia colocar um outro sobrenome, né? Mas você vai manter o Malman essa temporada? A temporada vai ser os 10 episódios usando só o sobrenome Malman. Então, pode tá ser bom. assim? Tá bom, pode ser. Eu quero convidar nesse episódio a você ligar o seu forno, sentir esse cheirinho de comida que vai tomando conta do nosso espaço, pegar as melhores especiarias, os melhores temperos e toda a criatividade possível para você acompanhar a gente nessa jornada gastronômica, porque o episódio hoje já dá fome, gente, já dá fome. Eu quero dar as boas-vindas a ela, que é uma jovem inovadora, que vem trazendo aí, revolucionando o mercado gastronômico, impactando, fazendo pessoas viajarem aí, percorrerem 140, 150 quilômetros para poder provar de comida de verdade. Eu quero dar as boas-vindas a Luísa. Quase que acontece o trocadilho que você falou, que eu ia chamar de Luídia, né? Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E tanto faz, tá? Luísa, Luídia, eu tô aceitando tudo ultimamente. Tive que entrar na personagem. Não, faz parte do negócio, Pra gente dar início a essa história maravilhosa, essa história que a gente já teve a oportunidade de desfrutar, né, Fernanda? Exatamente. Algumas vezes. Alguns sabores. Eu quero fazer um agradecimento àquelas empresas, àqueles parceiros que fazem a roda aqui do VEG continuar girando. Exatamente. Vamos falar dela, da Projet, para você planejar seu futuro, que é uma empresa de planejamento financeiro. Então você tá aí, tá pensando em casar daqui uns anos, tá pensando em comprar um carro melhor para viajar final do ano? Você tem que começar, na verdade já tá tarde, a gente tinha que ter começado no início do ano, mas começa agora, então, entre em contato com a Projet para você adquirir o seu consórcio e fazer o planejamento do seu futuro. Eu falo que o melhor momento para fazer um consórcio foi há 10 anos atrás, né? E o segundo melhor momento é agora. Então não deixa ele passar. Quero falar também da Grão-Mestre, que é uma empresa de planejamento sucessório, uma empresa especializada em sucessão de patrimônio familiar. Se você não sabe do que eu tô falando, entra no @ aí do pessoal da Grão-Mestre que vocês vão entender de fato do que se trata, porque é importantíssimo, principalmente em uma gestão governamental. Não estamos falando de política, estamos falando de governo, e cada governo está livre para tomar as decisões que podem ou não favorecer ou desfavorecer a você que está do outro lado. Exatamente. Melhor se precaver. E não podemos deixar de falar também da 98, aquela que planeja o seu estilo, aquela que deixa sua barba alinhada, seu cabelo no jeito. Esses são alguns dos nossos parceiros, Exatamente. Né? Lembrando que hoje a gente está aqui agraciado por um cafezinho de flor de laranjeira lá da Café com Passagem, que Tiagão e toda a equipe não deixa a gente passar vontade, né? E não, café não de verdade... deixa a gente ter que comprar café no mercado. São os pioneiros aqui dentro de Foz do Iguaçu, se tratando de cafés especiais. Exatamente. E eles não deixaram a gente na mão mais uma vez. Toda semana uma novidade. Toda semana uma novidade. Como é que pode, né? Como que pode esse segmento, principalmente cafés, aí a gente entra no processo de gastronomia, ele estar se inovando a cada dia? Quem disse que um dia eu iria tomar um cafezinho de flor de laranjeira? E tá maravilhoso, Tá né? maravilhoso. Né? Eu tô chocada. Então, como a gente sempre inicia o nosso podcast, eu vou iniciar com a pergunta que sou eu que faço sempre. Você faz, só que tem uma coisa que nós estamos esquecendo. O que nós estamos esquecendo? De você que está nos acompanhando e vai ficar até o final desse episódio, você não está inscrito, agora é a hora de você se inscrever. Se você ainda não deixou seu like, esse é o momento que nós fazemos a coisa acontecer aqui graças ao seu like. Então deixa ele aí pra gente seguir firme e forte. E agora sim, a pergunta que não quer calar, Não, agora Fernanda. eu vou começar. Lu, você é natural de Foz? Sou de Cascavel. Cascavel, pertinho aqui de Foz do Iguaçu. Fica, para poder chegar a Cascavel, a gente precisa passar por Medianeira, né, Fer? Não posso deixar de falar da sua cidade Fala do que meu coração coraçãozinho. também. Legal. Lu, tu sendo de Cascavel, eu quero entender, quero conhecer um pouco, todos nós, na verdade, queremos entender, conhecer um pouco mais como é que foi aí a trajetória da Lu até chegar a empreendedora que é hoje, que atua no segmento de gastronomia.
Bom, vamos lá. Eu nasci em Cascavel, minha família é toda de lá. O meu pai nasceu no Rio Grande do Sul, foi para Curitiba e se instalaram em Cascavel. E eu falo que a minha história ela começou lá no Madalosso, em Curitiba. Poucas pessoas sabem disso. O meu vô é irmão do proprietário do Madalosso, do seu Aham. Carlos. E o meu vô trabalhou lá por muitos anos e eles vieram para Cascavel. O meu tio abriu um restaurante que é o Santa Felicidade, que é muito parecido com o Madalosso, foi inspirado. O meu pai foi sócio dele, trabalhou lá por muitos anos, até que eles abriram a Portal Churrascaria lá em Cascavel e no meio disso eu nasci. Perfeito. Então eu falo que eu já nasci dentro da área gastronômica e a minha trajetória inteira foi dentro de restaurante. Eu fui criada lá dentro, né? Então eu nasci em Cascavel, me criei dentro da Portal Churrascaria e dali pra frente que a gente foi abrindo os outros negócios. Tua formação tá voltada para essa área ou, por exemplo, Sim. tu já, como já estava inserida nesse meio, tu decidiu a tua formação, qualificação, ela já é dentro dessa área? O meu sonho era fazer medicina. É mesmo? Era fazer medicina e eu até hoje, assim, eu assisto vídeos, eu adoro assistir vídeo de cirurgia, Aham. eu tenho paixão por essa área. Mas eu tinha muita paixão pelos negócios da família e eu tenho uma coisa muito forte em mim de honrar o legado da família. Sabe, eu tenho muito respeito pela história, pelo que eles construíram. E eu fui a única filha que quis honrar isso e Dar seguir no caminho, sequência. dar sequência na história. Então, eu acabei optando por fazer administração. Hoje, eu sou formada por administração de empresas pela UniOeste, com especialização em marketing, que foi uma especialização que eu fiz no final da minha faculdade, que eu fui fazer intercâmbio fora e acabei voltando com ela. Legal. Então, já tem... a pergunta, na verdade, é assim... Como é para você ter nascido, já estar inserida nesse meio gastronômico com essas referências de peso? Eu imagino que uma responsabilidade absurda, porque é um legado que, assim, nós somos suspeitos em falar, nós falávamos em bastidor aqui, por exemplo, da Portal. E algumas vezes sairmos de Foz, irmos para Cascavel para poder almoçar na Portal, para aproveitar daquele atendimento, aproveitar do buffet. Uma churrascaria maravilhosa, mas o que encanta? O buffet de saladas, que é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar. Então, como é para você, Luísa, ter esse peso, vou colocar assim, dessa responsabilidade de dar sequência a um legado e não fazer de qualquer jeito? A gente acompanha os seus negócios, a gente sabe que você segue assim com maestria o que foi ensinado, mas como que é para você isso? Por muito tempo foi algo assim que era pesado, porque é uma responsabilidade muito grande, né? De honrar a história de pessoas que têm muito know-how no que fazem, que é o meu pai, minha mãe, meus padrinhos, que fundaram a Portal e tudo que eles fizeram até hoje. Mas eu entendi que eu precisava ressignificar isso, porque senão eu não ia dar conta do recado. Sim. Então, hoje, para mim, não é mais um peso. Hoje, para mim, é sobre honra, é sobre propósito, é sobre entender que Deus tinha uma história escrita para mim e que eu fiz vários planos e que Ele tinha planos melhores. Sim. Não, até esse gosto, por exemplo, pela medicina, a gente parte para um outro extremo que é a gastronomia, assim, são duas Uma linhas coisa nada a ver com a outra, né? paralelas, de que, assim, não vão se cruzar. Não, é que na verdade hoje você tem como você falou, você honra esse legado, você honra esse know-how que eles têm, só que você abriu negócios que tem a sua cara, né? Então, tipo, porque a Portal ela é tradicionalíssima lá em Cascavel, ela tem a tradição e tal, e você abriu negócios que vamos falar, são modernos, né? Modernizados e são a sua cara, mas eu vejo, a gente que conhece acho que 2 empreendimentos, né, que a gente foi aqui já dela. Aqui são 2 e 2 em Cascavel. Não, mas aqui a gente foi em 2. 2, isso. Que é a Luídia Pizzaria e a Quinta da Oliva. Então, você está mantendo o legado como? Prezando pela qualidade, prezando pelo atendimento, que é uma coisa que quem vai na Portal e vai aqui vê essa similaridade das coisas. Então, isso é muito... Eu acho que isso tira o teu peso, porque você não tá fazendo, você não tá copiando. Você tá se inspirando, mas trazendo a sua cara eu acho que pros a palavra negócios. é inspiração mesmo, né? A palavra que traduz isso, acho que a define, questão né? é inspiração, E é uma né? coisa assim que a gente fala muito entre família, que eles tinham o jeitinho deles de fazer. E que a minha geração jamais vai desmerecer isso. Claro. Sim. Mas que a gente tem muito para agregar de que pode ser feito diferente, de que pode ser feito de uma maneira mais leve, de que a gente pode fazer, enfim, mudar algumas coisas e que nem tudo precisa ser exatamente como era, engessado daquele Sim. jeito. Sim. Até porque senão a gente para no tempo.
né? Então eu vejo que essa nova geração, eu falo nova porque veio, não sou eu tomo conta dos negócios hoje, mas por exemplo, os meus padrinhos têm filhos que também trabalham nos negócios deles. Aham. E eu vejo que a gente entra com uma visão assim, trazendo novidades para ele, falando, olha, a gente pode fazer diferente, e aí eles começam a dar essa liberdade e ver que dá certo. Eu não sei se isso era comum, mas antes, por exemplo, de tu ter essa autonomia em relação aos negócios, a parte de criação e tudo, eu vi que, por exemplo, seu pai começou a aparecer mais em redes sociais. Eu não sei se... eu acho que chega num ponto que você se inspirou, mas aí você começa a ser inspiração. Isso é muito legal, porque é uma troca de gerações, igual tu falou. Eles vêm também de um tempo que era diferente. Precisava seguir-se um padrão. As referências, por exemplo, ele vindo do Rio Grande do Sul, a questão era o churrasco, de fato, e tal. Talvez as viagens que você pôde fazer, isso você vai contar para nós, foram algumas das inspirações que você teve e tal. E talvez eles, naquele momento, não tiveram as mesmas oportunidades. Exato. Então são são tempos distintos e a gente é agraciado por ser permitido esse processo de evolução, de inovação, de testar e não deu isso, mas vamos fazer nessa maneira. Eu acho que a gente tem até nós somos essa geração nossa é uma geração um pouco mais flexível a esse processo de mutação, porque está o tempo inteiro mudando, né? Legal. E aonde nasce, qual é o primeiro empreendimento que você falou, é isso, tomei gosto, vou decidir, tem a questão de honra da família, mas qual foi o primeiro que você falou assim, é aqui que nasce, aqui que eu vou começar? Então, eu comecei trabalhando na Portal. Tu chegou a trabalhar na Portal? Não oficialmente, assim, já era um emprego. Mas aquela coisa de ser um negócio da família, lógico, ia final de semana ajudar, às vezes estava em casa e os pais estavam trabalhando, de vez em quando eles, a gente vai precisar de ajuda, vamos lá. Limpava uma mesa, tirava a louça, tirava lixo, coisas pequenas. Claro. Vai recepcionar um cliente. Então, ali que começou, sabe? Sim. E a gente começou a entender que a vida era aquilo ali. E aí eles tinham esse sonho de abrir uma pizzaria que fosse à la carte em Cascavel, porque até então Cascavel só tinha pizzarias de rodízio. E eles foram para Florianópolis, se eu não me engano, depois eles foram para São Paulo, conheceram a Brás Pizzaria. E a minha mãe ficou, assim, apaixonada. Tanto que eles ficaram 6 horas dentro da Brás, na primeira visita deles. Ela ficou... Caramba! Sabe aquele olhar, assim, de scanner, de raio-x? A minha mãe é essa pessoa. Ela ficou 6 horas lá dentro e ela ficava assim, ó. Olhando. Ela ia no banheiro, ela voltava, ela conversava com a zeladora que tava no banheiro, ela ia no vidro ver o pizzaiolo, conversava. Como é que vocês fazem a massa? E ali ela foi pegando todo o know-how do que eles podiam trazer para Cascavel. E acabou perguntando se tinha alguém lá que tinha interesse de ir pro interior. Conheceu um pizzaiolo, que é até hoje o nosso chefe, que é o Erison. Ele tá com a gente esse ano faz 16 anos que ele veio trabalhar conosco. Caramba, tem 16 anos 16 anos. E ele trouxe todo esse know-how pra gente abrir a primeira Quinta da Oliva em Cascavel. E aí foi aquela loucura. Primeira pizzaria da cidade à la carte. Nós não tínhamos o know-how de trabalhar com pizza. Era o primeiro empreendimento nessa área. Fila virando a esquina, porque primeiro que estava cheio e era novidade, segundo que a gente demorava 1 hora para entregar uma pizza. Né? Era ele sozinho fazendo, com os ajudantes que não sabiam trabalhar direito. Então, assim, a gente passou por muita coisa até se adaptar e a Quinta da Oliva ser o que ela é hoje. Sim. E é ali que eu comecei a trabalhar de fato. Então, ali, o meu irmão fazia o financeiro, eu ficava mais no atendimento, todo final de semana estava na recepção, passei por todos os setores, fiz pizza, fui pro bar, fui pra cozinha, para entender como que o negócio funcionava. E dali surgiu essa paixão, e aí ficou naquela divisão, vou fazer medicina, vou tocar o negócio da família. E na época eu comecei a fazer faculdade, quando eu estava com os meus 18 anos, por aí, né? Comecei a fazer UniOeste, administração. E eu entrei na faculdade falando assim, eu só vou sair dessa faculdade se eu fizer um intercâmbio. Enquanto eu não fizer um intercâmbio, eu vou achar o que fazer, porque eu preciso fazer intercâmbio. Eu tinha esse sonho. Só que eu trabalhava muito também. Então, assim, eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia pra faculdade, final de semana eu trabalhava. O processo de conciliar isso, né? E a UniOeste, na época, não tinha intercâmbio. E aí eu conversei muito com um professor meu e eu falei... Cara, eu preciso fazer intercâmbio, vamos dar um jeito, achar alguma coisa. E ele foi atrás, ele comprou essa luta junto comigo. Que legal. E conseguiu viabilizar um intercâmbio da UniOeste com uma faculdade de Portugal. E ele falou assim, Lu, só que para você ir, você vai ter que arcar com todas as custas, vai ter que pagar a faculdade. Eu falei, não,
Falei, aqui eu não pago faculdade, por que eu vou lá pagar faculdade? Falei, não, a gente já tem, pede pra dar de graça. E aí ele brinca comigo até hoje. Ele, cara, eu nunca vou esquecer que você olhou pra mim e falou, não, a gente já tem. E ele pediu se eles, né, dariam a faculdade. E eles falaram, não, com certeza, manda ela pra cá, a gente manda alguém pra ir. E a gente fez esse intercâmbio de alunos. Cara. E aí me viabilizou ir pra lá. Fui morar no norte de Portugal, numa cidade que se chama Valença. Muita gente confunde que tem Valência na Espanha, mas Valença fica no norte da Itália, divisa com a Espanha, e uma cidade de 13 mil habitantes. Maravilhosa, com uma fortaleza gigantesca. Coisa mais linda, assim, o rio passando por ela, na divisa com a Espanha. E assim, aquela coisa de cidadezinha pequena, Portugal, comida maravilhosa em todos os restaurantes que você vai. Eu cheguei lá, gente, no refeitório, ele serviu um arroz de pato, bacalhau às natas. Eu falei, gente, morri, tô no céu. Falei, que lugar é esse? Real isso? Real. Não, eu mandava pra minha mãe, ela falava, não é possível. Como assim você tá comendo arroz de pato, bacalhau, pagando 3 euros no RU? Nossa. Caramba. Então, assim, eu vivi uma coisa, assim, que eu falo que eu posso contar pro resto da vida sobre essa experiência, porque foi realmente maravilhosa. E aí, estando lá, eu aproveitei para viajar muito. Claro. Porque o acesso na Europa fica mais fácil. O que se chamava Ryanair, 7 euros uma passagem de avião na época. Então, assim, conheci muitos países, porque era muito barato. Eu mochilava muito nos finais de semana. E na minha cidade, um dia eu fui procurar assistir uma pizzaria. Imagina, morrendo de saudade de comer a pizza da Quinta da Oliva. Falei, preciso comer uma pizza, né? E aí apareceu pra mim o nome da pizzaria. Falei, eu vou lá conhecer. Gente, eu cheguei lá. Foi a melhor pizza que eu tinha comido na minha vida. Melhor que a da Quinta da Oliva. Real mesmo? Real. Eu fiquei, assim, apaixonada. Apaixonada. Mandei pra minha mãe. Falei, não, você não tem noção, não sei o quê. E mega estrutura, imagino. Não. Eu tô brincando. Tipo assim, aquele negócio... Mas, sabe, tudo muito caprichoso, muito bem feito. A coisa mais, assim, uma fofura o lugar. Os donos lá toda noite. Aquela coisa de cidade pequena. Sim. E aí, eu até então não conhecia nada de pizza. Eu sabia comer pizza. Não sabia mais nada, né? Trabalhava no restaurante, mas entender o mundo da pizza, eu não sabia nada. E aí eu fui perguntar pra eles o que era, qual que era o diferencial, que eu tinha amado, que eu tinha uma pizzaria no Brasil. E eles, olha, a gente trabalha com pizza napolitana. E aí me acendeu a luz, falei, opa, eu quero abrir um negócio com essa pizza. Fiquei apaixonada. E aí todo mundo que ia pra lá me visitar, eu levava lá jantar. Enfim, vim embora. Quando eu vim embora, eles ganharam o prêmio como a segunda melhor pizza do mundo. Nossa. Numa cidade de 13 mil habitantes. Caramba, gente. A minha mãe briga comigo até hoje que eu não levei ela lá. Mas eu não sabia quando ela tava lá. Mãe, desculpa. Segunda melhor pizzaria do mundo. Numa cidade de 13 mil habitantes. Sim. Essa foi a inspiração pra Luídia. Foi a inspiração. Eu até então eu não sabia o que era. Eu só sabia que eu tinha me apaixonado por aquele tipo de pizza. E aí eu voltei, fui pra São Paulo numa feira, por conta da Quinta da Oliva, e conheci a Brás Elétrica, que era a pizzaria, a irmã mais nova, que eles chamam da Brás. E a Brás Elétrica serviu uma mistura entre o que era pizza napolitana com uma pegada assim mais jovem, descolada, misturado com estilo americano, tudo descartável, prato, copo. E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, é isso que eu quero abrir. Porque até então eu não tinha o desejo de abrir alguma coisa minha, com a minha cara. Eu vivi os sonhos da Quinta da Oliva, né? Os sonhos da família. Então ali que foi começando a despertar o que eu sentia que parecia ser o sentimento que o meu pai e minha mãe tinham. De olhar para um negócio, se apaixonar e falar, nossa, quero montar isso, quero fazer... Então assim, eu voltei com essa vontade, com essa paixão, essa decisão, essa coisa de, eu quero abrir um negócio para mim. E eu, na verdade, quando eu cheguei lá, eu não queria voltar embora, porque, imagina, a vida que eu tinha lá, eu me sustentava, eu viajava. Tipo, imagina, os você acessos, tá na Europa, tem tudo perto, você vai pra onde você quer. Só que eu tinha feito uma promessa antes de eu ir, que eu ia voltar pra abrir a Quinta da Oliva em Foz, porque tava em obra. E aí eu falei, putz, eu não posso... deixar na mão. Eu não posso desonrar, como eu falei. Eu tenho que honrar minha palavra. E aí eu vim embora, assim, muito triste, pra abrir a Quinta da Oliva. Mas deixou a gente feliz, né? E hoje eu falo que bom que eu voltei, né? Hoje eu jamais me arrependo, assim, da decisão, mas na época eu não queria voltar. Sim. E aí eu cheguei, a obra aqui da Quinta da Oliva, aqui em Foz, já estava em reta final.
E me mudei para Foz, fiquei uns 2 meses num apartamento, até que a Quinta da Oliva ficou pronta, e eu fui morar dentro da Quinta da Oliva. É mesmo? É mesmo. Na estrutura Sim. da pizzaria lá, é? Na estrutura que tem lá Olha hoje. lá. A gente tinha 2 suítes lá na parte de cima, que a gente já fez pensando que, vem o gerente de Cascavel, tem onde Precisa, ficar, a gente vem, tem onde ficar. acomodar tudo. Jamais imaginei que eu ia morar lá por 3 anos. Eu fiquei 3 anos morando lá dentro. Da inauguração, 3 anos aí. Sim. Não, loucura, total. Total, porque assim, eu vim pra Foz, falei, eu vou inaugurar, depois eu vou embora. Minha família é de Cascavel, Sim, namorado, sim, né? sim. Tudo era Cascavel. Falei, o que eu vou fazer em Foz, né? Vou abrir, vou dar minha palavra e vou voltar embora. E fui ficando, e fui ficando, e fui Skin the ficando. game. Literalmente. Aí eu falei, gente, eu já vi que eu não vou embora daqui. Vou usar uma frase que o Rafael fala: quem prova da água de Foz, nunca mais É vai verdade. embora. Viu? Mas eu concordo. Ali, aqui. Cara, eu não consigo ir embora daqui mais. Tanto que às vezes as pessoas falam, você é de Cascavel ou você é de Foz? Eu falo, olha, eu sou de Cascavel, mas eu gosto de falar que eu sou de Foz. Tenho muita paixão por Cascavel, mas eu amo Foz. É que são dois, fazendo um comparativo de cidades aí, tipo, por exemplo, eu, no início do nosso namoro, eu buscava a Fernanda na Unioeste também. Eu saía de Foz e tal, eu saía de camiseta, chegava lá, tinha que colocar blusa, porque Cascavel faz frio todos os dias. Tem essas particularidades, mas Foz tem isso, eu não sei. A gente já saiu, por exemplo, daqui 3 vezes Aham. e a gente volta. Volta. Então, assim, Não, eu não falo, sei, tem um encantamento a gente aqui. foi para vários lugares, assim, do Brasil. A gente chegou a sair, né, do mundo, mas do Brasil a gente já foi para vários lugares. E tem uma coisa que eu tenho que concordar com o Rafael, que quando você pega aquele pôr do sol de Foz, assim, cara, Não é tem. lindo, é uma imagem maravilhosa. Aí é a hora que você para e fala, é diferente. É diferente. É uma atmosfera diferente. Acho que Não, você caiu nesse encantamento É. aí. Não, tanto que eu amo ir nas cataratas. E lá em casa é uma briga, sabe? Porque eu falo assim, eu acordo no domingo, pra mim, domingo é o dia perfeito pra ir passar o dia nas cataratas. O Robson é meu noivo. Aham. Ele olha pra mim e fala, você não vai querer ir nas cataratas hoje, né? Pelo amor de De Deus, Luiz, eu novo, não aguento não. mais ir nas cataratas. Caramba. Eu não sei explicar a energia daquele lugar. É água. Pra mim é surreal, me reenergiza de uma maneira diferente. A E eu gente- amo aquilo. A gente levou os pequenos, né? Primeira Uhum. vez. Nossa, ficaram encantados. A gente tem um filho de 5 anos e uma menina de 3 agora. Vai Eu fazer vou fazer 3. 3. E eles ficaram encantados. Realmente, não tem quem não se encante com aquilo, Não né? tem como. É. Eu tive um momento, compartilhar contigo. Eu trabalhei para uma empresa de Cascavel, uma distribuidora de alimentos, o pezinho no alimento aí também. E eu descia para atender os restaurantes ali das cataratas. Porto Eu descia, Canoas. 2 vezes na semana. Então, 2 vezes na semana eu era obrigado a entrar para ver as cataratas. Olha que ruim. Que difícil, né? Difícil. Mas voltando então para Nossa, A gente divagou agora. a gente divagou, a gente voltou no tempo aí. Então, tu volta de Portugal, vem inaugurar a segunda unidade da Quinta da Oliva. Daí, a primeira aqui em Foz, a segunda do grupo, vamos colocar assim. E quando vem a Luídia, como é que você veio com essa vontade? Sabe o que eu gostaria que você explicasse pro pessoal? Que talvez é uma curiosidade. O pessoal, tá, mas pizza napolitana, qual que é, o que seria a diferença pro pessoal que está nos acompanhando? Por exemplo, a pizza tradicional brasileira, a napolitana, o que diferencia uma da outra? A pizza hoje ela é um dos alimentos mais consumidos do mundo. Sim. Então, dá pra gente ter uma noção de que existem muitas formas, muitos estilos, muitos jeitos de fazer. E eu falo que o legal é justamente isso, porque Sim. é um produto mundialmente conhecido, totalmente democratizado. Qualquer um sabe fazer uma pizza, todo mundo já provou uma pizza na vida. Sim. O que muda da pizza napolitana? A pizza napolitana, ela é a pizza tradicional de Nápoles. Então, ela foi tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Então, hoje, para você falar que faz pizza napolitana, existem até certificações que são dadas, porque, de fato, existe toda uma norma e um processo que deve ser seguido para fazer, porque ela é um patrimônio cultural da humanidade. Nossa. Então, o nosso forno veio da Itália, a farinha vem da Itália, o molho vem da Itália, a maneira como você faz a massa hoje ela leva somente farinha, fermento, água e sal. Então, tem as quantidades exatas que você pode usar. Você pode dar uma variada na água por conta da hidratação, mas o restante é tudo pesado, tudo exatamente certo, a quantidade que se usa. A maneira como você abre a massa, você tem que abrir ela do centro para as bordas, para que o ar da massa vá para as Pras bordas, bordas. para que elas fiquem bem fermentadas.
A massa precisa fermentar de 24 a 48 horas antes do cliente consumir. Então, aquela sensação, por exemplo, que a gente tem quando a gente come uma pizza, sei lá, uma pizza brasileira, né? Ela foi feita, provavelmente a massa é feita no dia. Cara, uma delícia. Mas você tem aquela sensação de peso, que você Sim. fica, nossa, meu Deus, não aguento mais. Porque é uma característica desse estilo de massa. A pizza napolitana, a paulista, que são pizzas mais fermentadas, elas não trazem isso, porque no processo de fermentação existe toda uma quebra da cadeia do glúten. Então, a hora que você come, você não tem aquela sensação de peso. Não dá aquele estufamento, porque isso. ela já fermentou fora. Ela não fermenta dentro do É, teu é o corpo. processo que chama de fermentação natural, que Sim. fala. Que deixa, o mínimo 24 horas. O mínimo é 24 horas. Assim, dá pra trabalhar com 6, dá Sim, pra trabalhar com sim. 12? Dá. É uma questão ali de ajuste de fermento, mas para ser napolitana, o ideal é que seja no mínimo 24 horas. E é o que a gente sempre trabalha, de 24 a 48. E aí mantém essa padronização, essa qualidade. Exatamente. Que se comer hoje ou daqui um ano vai ser o mesmo padrão de qualidade. Exatamente. Entende? Tanto que do dia que eu abri a Luigi até hoje, é a mesma farinha, é o mesmo molho, é o mesmo método, o mesmo processo, tudo é exatamente igual, porque tem que seguir tudo isso para ela chegar no resultado final. Uhum. Então, eu falo que é muito legal porque, primeiro, é patrimônio cultural, então é uma Legal. coisa que tem muita história por Sim. trás, né? Tem todo um processo para você fazer, existe toda uma qualificação desses ingredientes, tanto que hoje você prova uma farinha nacional e uma farinha italiana, até lendo o rótulo. É surreal a diferença. A gente tem muito aditivo químico que é colocado aqui que lá Sim. eles não usam. Então, o resultado é outro usando esse tipo de farinha. E aí, para fazer a pizza napolitana, eles têm também esses critérios dos ingredientes. Então, o molho, ele tem que ser italiano, de preferência o tomate San Marzano, que é um tipo de tomate que é plantado, que teve a sua plantação inicial aos pés do Monte Vesúvio, do vulcão Vesúvio, em Nápoles. E hoje já tem quase na Itália toda, mas começou ali, né? Então, ele tem um nível de acidez, um nível de doçura, tudo isso é controlado, é DOC que eles falam, né? Denominação de origem controlada. Tem todos esses critérios e até a quantidade de ingredientes que se coloca. Então, você nunca vai ver uma pizza napolitana igual, por exemplo, a da Quinta da Oliva, que vai Sim. muito mais recheio, ou igual a brasileira, que vai muito mais recheio. Porque a ideia é realmente ser uma coisa leve, totalmente equilibrada entre massa, molho e ingredientes que vão em cima. Quer dizer, pegando uma comparação aqui, de forma bem sutil, o Quinta trabalha com um tipo de pizza Paulista. paulista e a Luigia é a napolitana. Isso. São dois produtos excelentes, usados ingredientes de qualidade, tudo, só que são gostos distintos, são padrões distintos. Exatamente. Perfeito. Tanto que eu falo, gente, eu amo as duas. Tem dias que eu tô com desejo de comer Quinta da Oliva, tem dias que eu só quero comer Luigia. E tá tudo certo. E tem dias que eu quero comer um estrogonofe e eu peço lá no vizinho. Ok. Então tá tudo bem. Ok. Né? É esse o negócio, né? Eu acho que até pelas experiências que vão fazer com que o nosso criativo nos dê ideias para poder fazer outros negócios e tal. Exatamente. A gente fez, por exemplo, comentando aqui agora da importância, por exemplo, de viajar, de você ter essas experiências, a referência que seus pais tiveram ali para poder fazer o processo de criação do Quinta. Tu falou ali, tua mãe fazendo aquele processo de raio-x. Fortaleza, por exemplo, feijão não. Feijão verde, não era? Feijão de corda. Feijão de corda que fala. Gente, eu não comi aquilo em lugar nenhum mais. E lá era único. Doce que a gente comeu em Natal, que é o choque térmico, né? Que é uma cocada com sorvete, a cocada servida quente. Então, assim, são essas experiências que... Ah, entendi. Aí você consegue. Mas é muito legal essa questão toda essa história por trás do padrão da pizza, né? Tipo, que é utilizada na Luigia. É por isso que você não vai encontrar uma pizza napolitana igual tem, tipo, calabresa, bacon, milho, palmito. Um monte de mistura. Você não vai... São sabores tradicionais. Tanto que eles certificam 2 sabores de pizza, que é a margherita e a marinara. São 2 sabores que eles, de fato, dão a certificação, que é o que, de fato, eles consomem na Itália e é o que foi tombado como patrimônio cultural. Hoje, na Itália, você não vai ver uma pizza de calabresa, apesar de eu ter visto salsicha e batata frita. Eu quase caí pra trás. Falei, não é possível que o italiano permitiu uma coisa dessa, mas ok. Mas assim, você não vê uma pizza de calabresa, uma pizza de bacon, não é comum. Aqui a gente dá essa brasileirada porque eu também preciso entender qual é o gosto do meu cliente,
né? Tem que ser uma coisa que tem toda uma história que carrega por trás, mas tem que ser vendável. Sim. Com certeza. É Então, um negócio hoje eu também, não vou né? ter, tipo, estrogonofe, Lógico. milho, mas eu já fiz uma speciale de corn bacon, porque me permite, às vezes, brincar com isso, porque a ideia da Luíde já foi justamente isso. A gente entregar um produto de alto padrão, né, de excelência, mas numa pegada totalmente diferente do que era a Quinta da Oliva, porque a Quinta da Oliva, pra mim, ela tá aqui, e a Luíde, ela te permite você ser leve. Você sai do trabalho e vai, é descomplicado, atende uma reunião de negócios, atende um jantar de casal, atende Sim. você ir com os filhos. Sim. Sabe, de qualquer jeito você só vai, porque a ideia é simplesmente comer uma boa pizza e tomar um bom aperol, Sim. né? Não tem essa... Essa exigência do... Exato, às vezes de uma do padrão, vestimenta, que na exato. verdade a Quinta da Oliva não tem, mas as pessoas Se coloca, elas né? se colocam, né? E a gente sabe que existe. É bem o que você falou. A Quinta da Oliva, você passar na frente, você já vê, tipo, um negócio. Não vou ir lá com shorts, jeans e camiseta. A pessoa, ela já se coloca assim, não tem como eu ir assim. Eu vou ter que ir pelo menos com uma calça Deixa eu jeans, me arrumar, porque eu uma vou pra camisa quinta. polo. Não, tanto Já a que Luíde é mais despojado. agora a vai... gente teve, por exemplo, o Dia dos Namorados. Uhum. E uma coisa que a gente fala muito é do quanto a gente ganha cliente novo no Dia dos Namorados, principalmente na Quinta da Oliva. Por quê? Porque é uma data do ano que a pessoa se permite a levar a namorada num lugar Legal, mais legal, lógico. mais chique, gastar um pouco mais. E aí as pessoas chegam lá e elas falam, meu Deus, mas não é tudo isso que eu imaginava. Tipo assim, eu posso vir mais vezes no ano. Nossa, eu posso vir sempre. E aí elas entendem que aquilo que elas imaginavam era coisa da cabeça delas. E que, na verdade, elas podem se permitir ser clientes. E aí a gente ganha muito cliente nessas datas justamente por isso. Porque a pessoa entende que a Quinta da Oliva é um lugar que... Ele acaba sendo acessível. Que é acessível para ela, exatamente. É aquela coisa, não sei se nós comentamos isso na gravação ou se foi antes, mas tu falou uma coisa que o gosto não tem isso, né? O gosto Paladar não não retrocede. Paladar não retrocede. Quando a gente toma gosto por algo que é, de fato, por exemplo, o café, que a gente tá tomando, um café de qualidade, tudo, não tem como. E aí a gente até se organiza melhor, a gente, eu vou deixar de sair talvez num lugar que, em vez de sair duas, eu vou em uma, mas eu sei que eu vou sair bem, eu não vou sair estufado, eu sei que eu vou estar comendo um negócio de qualidade. Maravilha. Sabe o que eu quero te perguntar? Depois da Luídia, a primeira foi Foz. Não, a primeira foi Cascavel. Então, tu fica 3 anos aqui no Quinta, e daí tu abre a Luídia em Cascavel. Isso, eu vim, fiquei aqui, fiz toda a abertura da Quinta da Oliva, chorei por 1 ano. Mãe, quero ir embora. Mas venci. A gente passou assim, foi muito difícil abrir a Quinta da Oliva aqui, sabe? Porque a estrutura era muito grande, a demanda era muito grande. Então, assim, pra mim foi um baita desafio na minha carreira. Mas venci. E aí fiquei aqui os 3 anos. Mas eu ia pra Cascavel quase toda semana. Uhum. E eu tinha esse desejo de tirar esse meu sonho do papel. E eu fiquei, desde que eu voltei do intercâmbio, tentando vender ele pra minha mãe. Porque eu não tinha onde cair morta, né? Eu não tinha R$1 no bolso. Você tinha vontade? Eu tinha vontade, o sonho, o desejo. Eu precisava de alguém que acreditasse em tudo isso. E eu falei, tem que ser ela. Se a minha mãe não acreditar, quem vai acreditar? Pois é. E aí eu fiquei por muitos anos vendendo a ideia pra ela, até que ela falou, não, então vamos fazer esse negócio, vamos tocar. E aí a gente resolveu abrir primeiro em Cascavel, a gente achou uma sala, que na época, hoje a Lídia já nem é mais lá, mas era na Paraná, que era junto com os barzinhos, baladas da cidade, então ficava ali nesse trecho da Rua Paraná. E começamos lá, dando super certo. A minha mãe já, vamos abrir a segunda. Falei, meu Deus, mas a gente nem abriu a primeira, calma. Ela é empolgada, né? Cara, minha mãe, gente, é surreal. Ela é, assim, uma baita de uma empreendedora. E ela, do jeitão dela, se deixar, ela vai, assim, ó, um trator, abrindo coisa, fazendo, cheia de ideia. Vai embora, sabe? A gente tem que tentar acompanhar. Você vai correndo atrás. Que legal. E aí, no mesmo ano, a gente abriu a Luíde em Foz. E aí a gente viu aquele ponto na Paraná, Sim. que era até 3 meses atrás, e tava destruído. Eu entrei naquela sala e falei, você tá louca que eu vou pegar esse negócio, tá destruído. E ela, meu Deus, você tem que enxergar o potencial que a coisa tem. E é ali que eu comecei a entender como que era também o processo de abrir uma empresa. Porque até então eu não tinha acompanhado, eu não acompanhei a obra da Quinta da Oliva, quando era a Quinta da Oliva em Cascavel eu era muito nova, então ali que eu comecei a entender todo esse processo. O bastidor, tu fala. Exato. Desde adquirir o ponto, reforma, então assim, a gente tem muitos bons negócios que ela fez
nessas jogadas de olhar e às vezes a pessoa não dá nada pro ponto que ela tem e ela transformar aquele ponto. Uhum. Então, isso aconteceu muito na nossa história. Então, a Luídia foi assim, né? Ela viu, não dava, a gente não dava nada, transformamos, fizemos toda a reforma do lugar e abrimos a Luídia em Foz. Aí, depois da Luídia, a gente voltou para Brinca. Daí, a gente foi para São Paulo, descobrimos o Debete, amamos a experiência, resolvemos abrir o Pátio do Fogo, Uhum. que é uma steakhouse em Cascavel. E aí, abrimos o Pátio do Fogo. Que tem até o Dry Edge. Sim. Tem lá, né? Tem, Uhum. A ideia do pátio é que você entra, tem uma conveniência, se você quer pegar carne para fazer um churrasco em casa, enfim, alguma, né, tem louça, tem vinho, tudo que tem a experiência lá dentro, você pode comprar ali na loja a hora que você entra. E a gente tem hoje a maior câmara dry age do Paraná, que o dry age é o processo de envelhecimento da carne, né? Então, assim, a ideia é você pegar bois mais velhos, porque hoje aqui no Brasil a gente tem muito boi novo, né? Muito novilho. E aí a gente tem uma carne de extrema maciez, mas que às vezes pode deixar a desejar no sabor. Então, com o dry age, a gente consegue pegar um boi mais velho, mas que não é tão macio, e transformar com o processo de dry age numa carne mais macia e que ela acaba adquirindo aquele quinto sabor que eles falam que é o umami, que é no processo ali, né, dentro dessa câmara, que a gente faz todo o controle da temperatura, da umidade, para fazer o envelhecimento da carne. Depois ela é limpa e usada para fazer na grelha igual todas as outras carnes. Então, assim, é um baita diferencial, fica super bacana também, a textura da carne é outra, o sabor, você sente aquele sabor amanteigado. Então, tem a carne tradicional e tem a dry age, e o pátio ele foi feito todo nos fundos de uma casa, então é um ambiente todo coberto, mas que te dá a sensação que você está sentado num jardim, no meio da natureza, aquelas mesas para compartilhar. Então, assim, é uma experiência maravilhosa, é uma delícia acolhe, sentar lá. por exemplo, acolhe família com filhos, acolhe, Sim. Eu consigo ir com amigos, uma confraternização, alguma coisa. Exatamente. É um espaço que consegue acolher tranquilo. Sim, exatamente. E depois dele? Aí depois dele a gente abriu o fundo do fosso, que na verdade na frente do imóvel da Quinta da Oliva em Cascavel tinha um galpão, que era uma mecânica. E por muitos anos a gente quis pegar aquele imóvel e o cara, ele falava, mas eu não quero sair daqui. A gente falava, não, tudo bem, o dia que você sair a gente quer o imóvel. E ele foi ficando. E a gente queria pegar para abrir o pátio. Quando a gente abriu o pátio, ele resolveu sair. E aí a minha mãe olhou e falou assim, cara, como é que eu não vou pegar? Se eu não pegar, um concorrente vai pegar. Vai que alguém abre o restaurante aqui na frente. Eu falei, mas você vai fazer o quê, mulher? Ah, não sei, vou pensar. E aí começou a pensar que ela ia abrir, porque o imóvel ela queria. Só que o imóvel era muito grande. E aí teve a ideia do fundo do fosso, que é um bar, um boteco, tem comida de boteco, tem pratos, enfim. E aí abriu o fundo do fosso, só que pro fundo do fosso ia ficar muito grande. E o imóvel, ele tinha saída tanto pra frente dele, que é a Rua Erechim, que é na frente da Quinta da Oliva, quanto na lateral, que é a Vicente Machado, porque ele tá na esquina. E aí um dia eu tava lá e eu olhando, e eu falei, gente, podia fazer a Luídia aqui. Porque eu não tava feliz com a Luídia lá na Paraná. Porque o meu público foi mudando. Eu abri a Luídia achando que eu ia pegar um público jovem, que tava na balada. E a grande verdade é que esse não era o meu público. Só que eu só descobri depois. Depois que já tava com o imóvel montado. Exato. Com o e negócio, aí lá né? onde eu estava, já não fazia mais sentido. Porque como era uma região de bar, de balada, vocês chegavam lá, não tinha vaga para estacionar. Sim. Descia do carro, gente usando droga na rua, bebendo, gritando. Não fazia sentido, né? Você chegar lá com criança e colocar no meio desse ambiente todo. Sim. Então, a gente já estava procurando um ponto para mudar a Luídia. E aí, eu entrei no imóvel do fundo fosso e falei, gente, se a gente fizesse... Não tinha nada, era um terreno atrás, assim, que dava saída para Vicente Machado. Sim. E se a gente fizesse a Luídia aqui? E aí, minha mãe começou a olhar e falou, sabe o que eu acho que dá? Falei, vamos trazer pra cá? Ela, vamos. E aí a gente construiu a Luídia no mesmo imóvel do fundo do fosso. Então, hoje, é que tem algum tempo que a gente não vai no Quinta lá, porque tem o Quinta aqui. Mas o Quinta tá em uma esquina, aqui. Na frente, tu conseguiu concentrar os outros dois negócios. Exatamente. Ai, que legal. Não, pra nós ficou, assim, maravilhoso, porque... E aí, nesse mesmo imóvel, que daí a gente fez o fundo do fosso, ele tinha mais uma sala do lado que a gente não fazia ideia o que a gente ia fazer... E o fundo que nós fizemos a Luídia, que dava saída para outra rua. Então, eu tinha entrada independente da Luídia, entrada independente do fundo fosso, e tinha mais essa sala do lado.
E nós tínhamos uma demanda muito grande que era padronizar os processos da Quinta da Oliva. Então, hoje, nesse mesmo imóvel, a gente tem uma cozinha de produção central Perfeito. que a gente faz todos os processos da Quinta da Oliva. Então, carne, massa, molho, tudo é feito nessa cozinha Faz ali e e envia. distribuído para as duas casas. Em Cascavel atravessa a rua Em Foz e vem. Foz vem refrigerado para cá toda semana. Olha isso, gente. Então, a gente aproveitou um imóvel para fazer 3 negócios. Não, olha isso não, você vê a visão da mãe Da dela. mãe dela. Ela queria o imóvel, pra quê? Eu não sei, mas eu A quero. gente vai achar pra quê A gente vai depois. descobrir com o tempo. E por fim, olha que legal o tanto de utilidade que teve, né? Nessa tua caminhada, o que tu entende que foi a parte mais desafiadora? Porque tu comentou ali que quando estava ali no início da tua adolescência e tal, tu ajudou um pouco, por exemplo, na Portal, teve o processo que você passou pelo Quinta de todas as fases, que eu acho que isso para o empreendedor é a melhor coisa que tem. Nós compramos uma franquia de comida e a gente sofreu muito com a questão, por exemplo, mão de obra. Foi muito desafiador, até achar uma equipe. Ah, beleza, essa é a equipe. Ainda temos uma vaga, que essa vaga parece que, sabe assim, a gente ainda não achou uma pessoa. Passaram várias pessoas por lá. Teve um momento, eu não sou da área de cozinha, eu gosto de cozinhar em casa. Ah, vai uns amigos, vou fazer uma massa, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Eu assumi a cozinha por, tipo, sei lá, 6 meses aproximadamente. Não, 4 meses. Sem saber fazer nada de volume para cozinha, mas eu tive que fazer isso. Os outros processos, processo financeiro, processo de compras, processo da gestão em si, RH, é muito valioso você passar por essa experiência. Mas eu queria ouvir de você, assim, de tudo que você passou, qual que é a parte que hoje mais te desafiou? Eu acho que foi justamente meio que nesse sentido do que você trouxe, assim, porque nós começamos. Era Portal, abriu uma quinta, abriu outra, abriu o Luiz. E aí a gente começou a tomar ideia da proporção do que a gente estava virando. E nós começamos a ficar extremamente sobrecarregados. Até hoje, assim, nós somos extremamente sobrecarregados de trabalho, porque a gente está ainda vivendo o processo de estruturar tudo isso. Sim. Então, a maior dor que a gente teve e tem é a estruturação do grupo. Porque a gente cresceu muito rápido e a gente não se preparou para isso. A gente não Sim. fazia. Até hoje tem coisas que eu não faço ideia de como eu vou estruturar. Eu ainda estou no processo de aprender, de buscar, de ter consultoria, de estar indo Sim. atrás, porque realmente, assim, é muita coisa. Então, foi uma coisa, assim, que veio muito de mim, porque para minha mãe, tá tudo certo, vocês estão fazendo, bora, vamos tocar o barco. E eu falei, não, meu Deus, a gente precisa se estruturar, porque se a gente quer crescer, a gente tem que ter estrutura. Sim. Então, assim, até alguns anos atrás, ela pagava boleto. Eu fazia o RH de todas as casas. O meu gerente geral fazia as compras. E aí eu falei, não, a gente precisa estruturar. E aí hoje a gente tem, de fato, um financeiro, tem um RH, já tem o setor de compras, tem as nutricionistas que acompanham cada casa em cada cidade. Então, aos poucos a gente foi formando esse time para que o gerente geral também ficasse livre para poder rodar todas as casas. Sim. E a gente foi criando essas pequenas estruturas. Então, hoje eu tenho um gerente em cada casa, o gerente geral que roda, eu que fico rodando também toda semana. Então, aos poucos a gente tá aí se estruturando, mas é a maior dor para mim é essa, porque assim, hoje a minha vida é 24 horas por dia, praticamente estar nos negócios. Os negócios. Né? A gente tenta ter uma vida pessoal toda hora assim, meio forçando, tipo, acho que deu por hoje, vamos para casa, vamos dar uma descansada. Acho que vamos pegar esse domingo, vamos na igreja, vamos né, descansar, fazer alguma coisa. Porque se a gente não se policia, a gente tá toda hora trabalhando. Porque ainda demanda muito. E é aquela coisa assim, eu não sei como... Pelo que você narra da sua mãe, ela tem um pouco de facilidade desse negócio. Não, então, pode fazer e tal. Mas, por exemplo, eu tenho muito desafio em delegar. Olha, faz aqui, tal, aquela coisa assim, não, deixa que eu faça, que eu sei que eu vou fazer, eu vou dar conta, mas talvez a pessoa não... Como é que é isso pra ti? Hoje tá mais tranquilo. Sim, mas assim, pra mim sempre foi muito difícil delegar. Sim. Porque é aquela coisa, você faz e você faz exatamente como você quer. E aí você vai passar pra outra pessoa, nem sempre o resultado vai ser o mesmo. E aí um dia eu entendi uma coisa, eu não sei exatamente aonde foi que eu ouvi, mas que falava assim que delegar não é sobre delegar, mas é sobre delegar, monitorar e acompanhar. E aí eu falei, cara, tá aí, eu acho que é isso.
E aí eu mudei o jeito como eu fazia, porque até então eu delegava e voltava para minhas demandas de uma maneira diferente do que eu esperava. Então hoje eu delego, eu monitoro se tá fazendo da maneira que eu quero e eu acompanho para caso a pessoa precise de alguma coisa. E aí o jogo começou a mudar. Entendi. Tanto que eu falo isso para os meus gestores o tempo todo. Delega, monitora. Delega, acompanha e monitora. Porque não é sobre delegar. Delegar é fácil. Aí você só olha vai lá e e fala, faz. Rafael, vai lá e faz tal coisa. O cara vira as costas e vai fazer do jeito que ele entendeu. Agora, a partir do momento que tem alguém em cima, olhando, Rafael, não é assim, é Sim. assado, volta aqui. A coisa começa a acontecer. Então, isso trouxe leveza, sabe? E aí, esses colaboradores começam também a entender que precisam respeitar processos para que a coisa aconteça. Se saiu do processo, Exatamente. pode ser que eu não estou alinhado com a equipe. Então, eu vou ser retirado ou vou sair... É basicamente isso. Tanto que, pra mim, assim, eu olho para as nossas empresas e eu falo assim, meu Deus, gente, que caos. Porque pra mim tem muita coisa para melhorar. E aí, semana passada mesmo, a gente teve um gestor novo que começou e ele olhou para nós e falou assim, eu nunca trabalhei numa empresa tão organizada. Comecei a chorar. Eu falei, gente, que delícia ouvir isso. Porque Que assim, nós não olhamos a gente isso. não dá valor, às vezes, pro que a gente tem. A gente fica sempre querendo mais, melhorar. E ele olhou assim na maior simplicidade. Eu nunca trabalhei numa empresa tão organizada. Ele falou, vocês têm checklist, vocês têm não sei o quê. É tudo super organizado. Tem processo para o financeiro, tem processo para as compras, tem processo para não sei o quê. Ele falou, nossa, é uma maravilha trabalhar aqui. É porque o que é o comum? O comum é uma grande rede hoteleira que nós temos na cidade, que às vezes replicam, se é uma grande rede que vem de outros lugares, eles replicam e não tem esse processo do acompanhamento, então acaba o resultado final é diferente. Aqui existe uma cultura, eu vou falar isso para não falar outra coisa, mas uma cultura de que tipo, se não der certo aqui eu consigo em outro lugar, então meio que o tanto faz. Eu falo, não é porque você está na nossa frente, mas o teu processo de atendimento, ele surpreendeu. Ele apresenta uma grande evolução desde do início. Sim. Que a gente é cliente da Luídia. Quando era na outra localização, né? Hoje você está de um lado da Avenida Paraná e antes era do outro lado. Quando estava do outro lado, eu falo, beleza, eu aceito porque é o padrão de Foz. Hoje é diferente. Hoje, legal, eu não preciso levantar a mão para pedir uma bebida, já tem alguém em alerta em relação a isso. Os seus colaboradores, eles conseguem fazer a entrega, que eu falo que é o vender, né? Porque precisa vender. Eu não sei se essa água é boa, se alguém não me oferecer essa água. Eu vou pelo que é o comum. Então, é legal ter isso, esse processo de desenvolver. E eu acho que vocês acompanham bastante. Prova disso é esse resultado, senão não tinha. Não é da natureza das pessoas, infelizmente, ter isso, assim, salvo as exceções que vai ter esse padrão, mas vocês conseguem manter essa qualidade, externar essa qualidade para os colaboradores, e aí a gente acaba colhendo o resultado, né? E eu quero dar um recado para quem está acompanhando a gente, deixa seu like, não está inscrito ainda, você precisa se inscrever. Por que você não está inscrito ainda? Não custa nada, é só clicar lá, se inscrever, deixar o seu like e acompanhar histórias maravilhosas como essa que a gente está acompanhando. Certeza. E já chegou a me dar fome aqui, Fernanda. Pois é, para mim também. Podia ter trazido uma pizza pra gente. A gente devia ter marcado mais tarde para sair daqui para lá. Isso não é problema, né? Isso não é problema. A gente se encontra lá depois. A gente se encontra lá depois. A gente tá chegando num momento que é triste, porque não dá... Eu só posso fazer uma pergunta antes do momento triste? Claro. Então, você foi para esse ramo da pizza e aonde surge a ideia ou o querer trabalhar com o hambúrguer? Foi é lógico. Cliente Já tá que contando a pediu. novidade? A gente pode contar? Ele vai no... Eu sei que mês que tu inaugura? Corta. Que mês que tu inaugura? Vamos lá. Se Deus quiser esse? Esse mês. Esse Então mês. esse episódio vai ao ar dia 8 de julho. 8 de Fica julho. tranquila que tá tudo certo. Vocês já vão ver o que a gente vai estar contando aqui. Já rodou, já aconteceu, tá tudo bem. Não, mas eu tô brincando, gente, tá tudo certo. Manda a pergunta. Então, mas é isso, de onde que surgiu? Porque você tem ali a churrascaria, que é o negócio da família, os outros dois empreendimentos é voltado, tipo, o pátio, essa pegada também de carnes e tal. Pizzaria, a Quinta da Olívia e a Luíde. Da onde que veio o hambúrguer? Foi por conta do fundo do Fosso, que teve lá e teve sucesso, como você comentou. Eu sei que lá é um barzinho de comida de bar e tal, mas não sei se deve servir também hambúrguer, essas coisas lá, ou lá não serve. Na verdade, é a história da oportunidade faz o ladrão. Aham. A história do vagou o imóvel e a dona Marilene pegou e não sabia nem o que ia fazer.
Com a Luídia foi basicamente a mesma coisa, a Burger, Burger. né? A gente queria há muito tempo pegar a sala do lado onde a gente estava, ali na Paraná, mas ela não vagava. E aí, logo que eu assinei contrato e comecei a obra na sala nova, a sala do lado vagou. E aí eu falei, pô, e agora? Porque assim, é uma baita esquina na Claro Paraná. que é, claro que é. Sim. E eu tenho um relacionamento super bom com o proprietário, então assim, eu não queria sair dali. Só que a Luídia já estava em obras nesse novo endereço e eu fiquei matutando. Falei, gente, o que eu vou fazer? Vou ter que entregar esse ponto. E eu botei na cabeça que eu ia ter que entregar. E aí, final do ano passado, um conhecido meu que tem a hamburgueria aqui em Foz me ligou falando que estava querendo vender a hamburgueria dele. E eu adoro a hamburgueria dele. E aí eu falei, putz, como assim você vai vender? Eu adoro o teu negócio. Ele, Luísa, ninguém mais quer tocar, a gente tá meio, né, cansado, mas o negócio tá indo bem, te mostro os números, nananã. Conversa, vai, conversa. Quando eu desliguei, eu falei, gente, é isso que eu vou abrir. Por que eu vou comprar o Ponto negócio tá lá. dele? Eu tenho ponto, eu tenho nome. Sim. Peguei o telefone na hora, falei, amor, vamos abrir uma hamburgueria? E ele, como assim? Eu falei, vamos abrir uma hamburgueria? Dele, do que você tá falando? Tô subindo aí. Que ele tava na Quinta da Oliva também, eu nem sabia. Aí ele subiu dele. Do que você tá Do falando? que você tá falando? O que aconteceu? Eu falei, cara, eu tive essa ideia agora. Vamos abrir uma hamburgueria? Porque assim, todos os meus negócios hoje são com a minha mãe. Aham. E o Robson, o Robson é uma história para outra hora, mas assim, eu conheci ele trabalhava para nós. Ele veio para Foz para ser cozinheiro, em questão de semanas ele virou chefe, e hoje ele já nem trabalha mais para nós, ele tem uma empresa de consultoria gastronômica, cresceu dentro do grupo, atende até hoje todas as nossas empresas e várias outras empresas da cidade. Mas eu tava fazendo todos os meus negócios com a minha mãe e até então eu não tinha nada com ele. E o sonho dele era ter um restaurante. Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu vou abrir um negócio com o Robson pra gente começar a nossa vida de casal, Sim. Sim. né? E aí liguei pra ele e aí eu falei isso pra ele. Falei, amor, vamos abrir um negócio nosso. A gente precisa começar a pensar também, não só nos negócios da família, mas em estruturar a nossa vida como casal, né? E pra isso a gente precisa ter um negócio junto. E ele olhou pra mim e falou, bora. E foi aí que surgiu a Luídia Burger. Porque aí eu falei pra ele, eu quero abrir com você, mas eu quero manter o nome, porque pra mim o nome Luídia é muito forte, Sim. tem muito significado. Sim. E eu sempre tive esse sonho de que a Luídia, ela pudesse expandir não só como pizza. E nessa hora, a minha ficha caiu, de que eu começaria com Luídia Burger, e quem sabe no futuro venham outros ramos dentro da gastronomia com o nome Luídia. Então, foi daí que veio a ideia. E agora a gente está à reta final da obra. Provavelmente, início de julho, já vai estar inaugurada a Luídia. Perfeito. Podia ser 7 de julho, né? Aí, meu aniversário. A promoção aniversariante não paga. Olha. Gostei dessa. Mas a gente chega na parte mais triste Agora desse... sim, agora você pode chegar na parte mais Agora é a triste. parte mais triste, que é a parte do tchau. É a parte que a gente tem que se despedir. Eu falo que é muito... Essa 1 hora de pouco, podcast passa é rápido. pouco. Para histórias maravilhosas Né? assim, vai que A gente nem nem percebe. vê. Então eu quero pedir, Fer, as suas considerações finais para esse episódio. Que eu tô Então- até assim, né? Então, primeiramente, agradecer você que ficou até o final desse episódio. Já aproveita. Se você ainda não curtiu, compartilhou, igual o Bonitinho falou, já faça isso. Bonitinho foi ótimo. Já faça isso, já manda essa história para alguém. Olha a inspiração, hein? Como ela disse, a ocasião faz o ladrão. Aproveita aí, vai ver você tá aí pensando, o que que eu vou fazer? Mas eu não... Olha, ó. Meu, se esperta, começa a correr atrás do teu sonho. Lu, obrigada por ter vindo, obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, que a gente percebeu que é corrido, né? Dá conta de tudo isso, né, para qualquer um. Muito obrigada por ter vindo e parabéns mais uma vez pelas empresas, pelas ideias, pelas inspirações, porque não é todo mundo que vai atrás, que quando tem inspiração, vou fazer. Tem gente que deixa o cavalo selado passar. Ou se deixa. E é você, meu amor. Obrigada por mais um episódio junto. Mais um junto. Lu, suas considerações finais. Imagina, gente, só tenho a agradecer. Foi um prazer enorme estar aqui. Como eu falei, eu tenho muito orgulho da história da minha família, então poder contar um pedacinho dela que seja aqui hoje, para mim é muito gratificante. E eu quero só, assim, para encerrar, deixar uma mensagem que eu acho que fez a diferença na minha vida, que você precisa achar um propósito no que você faz. E eu, por muitos anos, eu não tive propósito, além de honrar um legado. E mais honrar um legado não é o suficiente, porque ele é pesado.
Então, a partir do momento que eu entendi o porquê eu fazia o que eu fazia e todo o propósito que tem por trás de um restaurante, do que a gente consegue mudar na vida das pessoas através de uma experiência gastronômica, todo o sentido do meu trabalho mudou. Então, eu acho que eu finalizaria com isso, de se você tá pensando em alguma coisa, corra atrás do seu sonho, ache o seu propósito, porque no fundo vale a pena. Eu falo mais, eu falo que não vale a pena. Vale a galinha inteira. Nossa. A vida inteira. É bem isso. Meu Deus, Ari Toledo. Gente, Tem que ter uma de tiozão pra finalizar. Tem que ter. senão não é. Senão não é. Gente, a você que ficou até o final, nosso muito obrigado. Minha copiloto, mais um episódio vencido dessa temporada. E você, Lu, satisfação imensa. Você nos dá a oportunidade de ouvir um pouco, um fragmento da história que começou lá com os seus avós, seus tios, enfim, seus pais, e agora está perpetuando nas suas mãos com a sua inovação. Eu falo com o fermento da criatividade, que ele borbulha ali, ó, igual aquele molho pomarola de verdade, né? Valeu e até a próxima. Tchau!